Todos os anos, na segunda semana da Páscoa, a igreja para olhar esse encontro de nosso Senhor com Nicodemos. Um encontro altamente teológico, que tem tanto a ensinar, que tem tanto a dizer. Um encontro de grandes ensinamentos para nós católicos, para nós cristãos. E desde a segunda-feira, que a igreja vem meditando, vem estudando esse capítulo 3 do Evangelho de João. Lembrem como começou o Evangelho na segunda-feira. Começou simplesmente com um questionamento de Nicodemos. Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. Ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. E olha a resposta de Jesus. Em verdade, eu te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. E um questionamento pueril, infantil de Nicodemos. Como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar de novo no ventre de sua mãe? E a resposta de Jesus: se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. O contexto aqui é esse. É o homem que deve nascer para a vida da graça. É o homem que deve nascer para uma nova vida. Vocês vejam que ao longo de toda a quaresma, a igreja nos faz parar, a igreja nos faz pensar e meditar a nossa vida, pedindo a Deus perdão pelos pecados cometidos, nos chamando, nos exortando a fazermos o jejum, a abstinência, a penitência, a rezarmos mais, para que nós possamos de verdade viver a ressurreição de Jesus. Porque quem não entendeu ainda a proposta de fé da igreja, pensa simplesmente que a ressurreição é a comemoração de algo que aconteceu há 2000 anos atrás e mudou o rumo da história. Minha gente, não é isso. A igreja, ao celebrar, ao comemorar a ressurreição de Jesus, a igreja está nos dizendo assim: olha, Ele está vivo, ressuscitado. Olhe para dentro de você e veja Deus agindo. Só que quem não viveu com dignidade, com presteza a quaresma, nunca vai viver com dignidade a Páscoa de Cristo. Porque a Páscoa é uma consequência da minha mudança de vida que iniciou lá na quaresma. Nesse tempo favorável chamado pela Santa Mãe Igreja, desde tempos imemoriáveis, de grande retiro de fé dos cristãos. Ou seja, grande tempo de conversão, grande tempo de mudança de vida. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, agora a gente começa a entender que o ser humano, que nós cristãos, estamos o tempo todo passando por um processo de mudança. Estamos o tempo todo passando por um processo de crescimento, de amadurecimento. E esse crescimento e esse amadurecimento deve ter por base a fé. Mas que fé, padre? Não a fé do simplesmente crer e acreditar em Deus, não. A fé da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Essa fé.
e enxergar em nós esse caminho que Ele mesmo trilhou, e nos exorta a viver esse caminho de santidade de vida, e nos exorta a vivermos esse caminho que de verdade nos faz todos os dias renascermos para alcançar o Deus, renascermos para alcançar o céu. Olhem o trecho do Evangelho de hoje. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é que Jesus diz aqui? Que por mais que Ele assumiu a nossa condição, Ele é muito maior que a gente. Que apesar dele nos ter feito irmãos, seus amigos, nós não estamos no mesmo nível de igualdade dele. Ele se faz próximo, mas é infinitamente superior a nós. Ele se faz amigo, mas é infinitamente especialíssimo. E aí, ele chama a atenção. É preciso que o homem acredite no Filho do Homem. E se acreditar, já possui a vida eterna. Acreditar no Filho quer dizer levar a sério a proposta de Jesus. As pessoas pensam que esse acreditar muitas vezes é uma coisa vazia. Eu acredito em Deus, mas eu vivo do meu modo. Não. Eu acredito em Deus, mas eu tenho que viver segundo os modos de Deus. E se eu não conseguir rezar e pedir a graça a Deus de alcançar essa estatura, e se eu tiver dificuldade, aprender a fazer penitências para poder crescer na amizade com Cristo Jesus e viver segundo os critérios de Cristo. Eu fico bobo muitas vezes ao observar os cristãos hoje em dia. Como as pessoas brincam com o que é sagrado, com o que é divino. Como as pessoas brincam com aquilo que Jesus deixou. Como as pessoas brincam com a própria vocação, com a própria missão, com as responsabilidades do reino de Deus. Como as pessoas negligenciam e brincam na relação com o próprio Deus. Muitas vezes, desrespeitando a Deus de um modo tão deslavado, me desculpem a palavra pesada, mas de uma forma tão descarada. É como se Deus deixasse de ser Deus e tivesse que ser o meu capacho. Não sou eu quem sirvo a Ele, é Ele que deve me servir. Está errado. Muitas pessoas pensam que devem serem servidas por Deus, ao invés de compreenderem que devem elas servir a Deus. O servir a Deus aqui não é simplesmente algo exterior. Muitas vezes a gente pensa que o serviço a Deus é ir na igreja, é fazer alguma coisa. Não é só isso. O serviço aqui a Deus consiste primeiramente em viver de acordo com os desígnios de Deus. Viver de acordo com os ensinamentos deixados por Ele. Quer dizer, crescer na amizade com Ele, numa amizade madura, numa amizade responsável. Por quê? Por Deus, cobrado eu serei. Enquanto cristão batizado, nós seremos por Deus cobrado, pela forma
como que nós tratamos aquilo que é santo, aquilo que é digno, chegando ao ponto do próprio Senhor dizer: olha, se vocês não tiverem cuidado, as prostitutas os precederão no reino dos céus. Ou seja, aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer a palavra vão se salvar, e vocês que estão próximos não. Por quê? Porque simplesmente viveram uma fé de fachada, de faz de contas, de brincadeira, sem levar a sério aquilo que o Senhor, o bom Deus, nos propõe. Só que é tão interessante a vida de fé, porque eu digo para vocês assim: olha, viver o cristianismo de um modo perfeito, do jeito que Jesus deixou, no mundo que a gente vive hoje, não é fácil. É uma coisa muito alta. Se a gente não consegue, nós temos duas atitudes aqui. Uma atitude que nos leva ao inferno e uma atitude que nos leva ao céu. O objetivo é esse. Para eu alcançar, eu preciso primeiro me esforçar. Se eu não conseguir, pedir a Deus a graça da fidelidade. Pedir a Deus a graça de ser fiel nos meus propósitos, na minha missão, nas minhas responsabilidades. Pedir a Deus que mude o meu modo de pensar, o meu coração, os meus desejos, as minhas vontades. Pedir a Deus aquilo que me falta, a virtude da fé, da esperança, da caridade. Pedir a Deus que eu cresça na fortaleza, na justiça, na temperança, na prudência. Pedir os frutos do Espírito Santo, paciência, benignidade, e sair pedindo a Deus os dons necessários para que eu viva como Ele quer. Essa é a primeira atitude. É a atitude que nos leva aos céus. E a segunda atitude é aquela atitude de indiferença. Essa proposta é muito alta, eu não consigo viver, Deus é misericórdia e vai me salvar. Não. Por quê? Porque existe o ensinamento do primeiro século que diz assim: olha, o Deus que te criou sem precisar de ti, não vai te salvar sem ti. Ou seja, para nos criar, Deus não precisou da gente, mas para nos salvar, Ele precisa da gente. Ou seja, a salvação está nas minhas mãos. Eu não posso ser indiferente. Porque o que mais nós vemos hoje em dia são essas atitudes de indiferença com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado, com aquilo que é divino, só porque eu não consigo. Eu vou e rechaço e digo: eu sou assim mesmo e pronto. Muitas vezes conheço a verdade, estou dentro da igreja, não me preocupo em viver a fé sacramental da igreja, não me preocupo em assumir com dignidade os ensinamentos da igreja, não me preocupo em viver santamente aquilo que a igreja me propõe, como minha mãe, como minha mestra, como minha de verdade condutora, mas quero viver segundo os meus critérios, quero viver segundo os meus ensinamentos, muitas vezes errados. Quero viver segundo a minha consciência. É do meu jeito, quem conduz sou eu, é da minha forma, e assim de Deus vai se distanciando e se aproximando cada vez mais do inferno.
Uma vez, uma pessoa me dizia assim: olha, padre, o senhor fala tanto de céu e de inferno. E eu dizia: se eu não falar do céu e do inferno, o que é que eu estou fazendo na igreja? Porque a razão pela qual a gente luta para servir a Deus é simplesmente para continuarmos caminhando para o céu. Se nós desistimos do céu, o que será da gente? Porque aqui neste mundo nós não temos residência fixa, como diz o autor sagrado da carta de Ogneto desde o primeiro século. Não temos residência fixa aqui. Estamos como viandantes, passando. Estamos passando. E a vida vai nos fazendo de verdade percebermos aquilo que é importante para nós. Mas uma certeza nós temos: se nós não conseguimos ainda a viver segundo a estatura de Jesus, mas temos o desejo piedoso no nosso coração, nos resta acreditar em Deus, na certeza do salmista, que hoje com dignidade assim diz: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Ou seja, é preciso que a gente chore, que a gente peça, que a gente implore a Deus a graça de superarmos aquilo que nos afasta dele. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Sou eu que nas minhas infelicidades, infidelidades, que devo gritar a Deus: me socorre, Senhor. Como Pedro, quando estava no mar da Galileia a afundar, com medo, quando o vento deu na face dele, que começou a afundar, ele gritou: socorre-me, Senhor. E o homem pegou, e nosso Senhor pegou Pedro pela mão e levou Pedro. Homem fraco na fé, por que duvidaste? E quando a gente implora, quando a gente pede, quando a gente de verdade grita a Deus, a gente não pode duvidar, mas esperar que o Senhor, o bom Deus, nos faça de verdade permanecermos de pé para alcançarmos o céu. Vamos ficar de pé.